Estamos de volta com o nosso Vitrine Revista e chegou o momento de falar sobre a nutrição de nós mulheres. Em cada fase da vida, nós temos vamos falar assim, chamar de um tipo de nutrição específica para essas fases. Para esclarecer um pouco mais sobre esse tema para a gente, a nossa super nutricionista, a Camila Calabunde está aqui com a gente hoje. Boa tarde, Camila, minha linda. Tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? Minha linda, vamos lá. Então, nós mulheres, claro, envelhecemos graças a Deus, entende? E para cada fase da vida, nós temos um tipo de alimentação que é o mais adequado, é isso? Exatamente isso, né? Conforme a fase, a etapa ali da nossa vida, nós temos alterações hormonais. E por conta dessas questões hormonais, a alimentação interfere diretamente? Interfere diretamente, em cada fase da nossa vida. Tá, então vamos começar lá na nossa, assim, a mocinha menstruou, né? Vamos chamar assim agora, né? A mocinha menstruou, começou, minha menina, minha linda, começou, né? Aí entra no desespero, te aguarda, calma, minha linda. E daí começou com a menstruação e tudo, o que interfere nessa fase em relação à alimentação? Tá, então, primeiramente, quando inicia-se a menstruação, nós pensamos ali nos sintomas, né, pré-menstruais, a famosa TPM, né, Patrícia? Certo. Então, o que se tem? Dores abdominais, aquelas cólicas frequentes, né? Com isso, nós podemos estar reduzindo, ajustando a parte de magnésio dessa alimentação, né? Dessa menina, então, para reduzir essas dores. E aí, onde que nós encontramos o magnésio, né? Isso, temos ali fonte de oleaginosas, né? Que são as castanhas, que são as amêndoas, por exemplo, né? Também encontramos em folhosos verdes escuros, a couve, o brócolis, o espinafre, né? Pensando ali depois, nessa parte menstrual mesmo, perde-se bastante ferro, né? Nesse sangue. Então, nós temos que evitar que tenha-se uma anemia ferropriva. Então, para isso é importante ajustar a questão de fontes de ferro nessa alimentação. Então, de carnes, né? Carne bovina, também das leguminosas, que são feijão, lentilha, né? Então, dando uma ajustada ali. Outra coisa importante é a fonte de vitamina B6, tá? Então, que é encontrada em frutas vermelhas, mais avermelhadas, assim como a ameixa, assim como a melancia, né? Pensamos também no triptofano, porque, assim, é bem comum ter alteração de humor, né? Nesse período. Sabemos muito bem, né, Patrícia? Então, pensando ali no triptofano, né? Onde que a gente encontra triptofano? Temos no frango, no ovo, também nas leguminosas que eu já citei ali, nas oleaginosas principalmente, né? Mas ele é importante porque ele acaba induzindo a produção de serotonina, que é o hormônio da felicidade, então para melhora desse humor, e de melatonina, né? Que é o nosso hormônio regulador do sono, que é importante também, porque se a gente não dorme bem, a gente acorda ali com uma indisposição, uma vontade de consumir mais carboidratos, mais doces, né? E isso assim vai interferindo. E a gente tem algum alimento que a gente deve evitar nesse período, por exemplo? Isso, não só nesse período, mas é importante a gente evitar embutidos, enlatados, frituras, carboidratos simples, assim como pão branco, biscoito, né? Também pensamos ali na parte de cafeína e logo a gente pensa no café, né? Mas também tem essa parte de chocolate, tem a parte de Coca-Cola, né? Que também tem a cafeína, até o chamate. Então tá trocando esse chamate por um chazinho mais natural, um chazinho verde. Isso é importante. E daí, no decorrer da vida, claro, continuamos ali uma vez por mês a visita, né? Temos a visita. Só nesse período que a gente tem que cuidar com a alimentação, tem que ser uma constância isso, Camila? O bom é que seja uma constância, né? Pensando ali que de 75% a 80% das mulheres têm esses sintomas, né, de TPM. Então, para que se tenha uma melhora, para que se busque uma melhora, um equilíbrio em relação às queixas também, isso aí a gente tem que ver que é muito individual. Então, os meus sintomas são diferentes de uma outra mulher, por exemplo, né? Então, por isso que é avaliado individualmente. Então, mas nessa parte mesmo, né, Patrícia? E antes de chegar na menopausa, porque ali na menopausa acontece muita coisa também, né? No hormônio, no corpo dessa mulher. O que a gente a alimentação pode ajudar nessa fase? Então, pensando ali na menopausa, há uma queda de hormônios, né? Então, a gente já começa a perceber uma diferença ali
em relação à parte abdominal, né? Uma gordura, vai perdendo a afinidade da cintura, por exemplo, né? Então a gente tem que cuidar com alimentos em relação a isso, né? Na parte de obesidade, mas também a gente pode estar melhorando alguns sintomas, porque é muito comum ter aqueles calorões, né? Na menopausa, né? Então, de repente, um chazinho ali de folha de amora vai ajudar, né? Olha. Então, isso, existem, assim, várias estratégias para a gente estar melhorando. E, além disso, além da alimentação adequada, nós também precisamos pensar na prática de exercício físico, né? Para chegar lá com sintomas muito mais leves. E daí passou essa fase da menopausa, pronto, né? Menopausa foi. E daí, a minha alimentação? O que eu tenho que fazer? Continua tendo essa queda, né, de hormônios, essa queda hormonal. Então, é interessante manter a prática de exercício físico, porque também ocorre uma perda de massa muscular, né, uma perda de densidade óssea. Então, tem que ter um consumo ali de cálcio, né, derivados de leite, de vitamina D. Então, ficar realmente exposto ao sol, por exemplo, né, de gorduras boas. Então, fonte ali de ômega 3, né, de óleos, principalmente azeite, por exemplo, e as oleaginosas que nós já falamos, assim como castanhas, amendoim, né? Então, tá cuidando bem dessa parte. E pensando nisso, o que dá pra gente estar, assim, melhorando ainda mais, né? Vamos estar adequando toda essa parte da alimentação, tá fazendo exercício físico e, enfim. E isso, e cuidar também da saúde mental, acho que é importante, né? Nessa fase da vida tem que estar tudo num equilíbrio. Exatamente. Não só nessa fase, todas as fases, né? Porque a gente passa por situações, né, gente? A gente sabe disso. Mas, assim, buscar esse equilíbrio entre a alimentação, a fase que eu tô vivendo na vida. Por exemplo, a minha fase agora é outra, né? Estou grávida, então não é que alimentação, não é que eu vou comer por dois, pelo amor, porque já tem essa, Camila. Você tá comendo por dois, não tô, não. Não é exatamente assim. Eu peso o quê? Quantas graminhas pesa, nenê, né? Não posso colocar a culpa nela na pizza que eu quero comer. Não pode ser assim, não. Então, a gente vive fases diferentes, a gente tem que estar adequando a nossa alimentação, a questão do exercício físico e também a questão do nosso mental. Isso, e além, né, do mental, o que contribui muito para que tenha essa alteração, tanto do psicológico, né, mas pensando ali do metabolismo com a alteração desses hormônios, são as doenças crônicas não transmissíveis, né, que acabam aumentando. Então, aumenta a obesidade, né, o ganho de peso ali, e aí também doenças cardiovasculares, dislipidemias, né, acontece que fica colesterol, acaba ficando aumentado na corrente sanguínea, pressão, exatamente. Então, toda essa alteração ali. Entendi. Então, a gente tem que estar sempre cuidando, fazendo o check-up, fazendo as avaliações, indo em profissionais que nos ajudem a ter uma vida melhor, com mais qualidade, né, gente? Isso é muito importante. Camila, minha linda, muito obrigada pela tua presença. Passa teu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida sobre o assunto, já manda lá no seu direct. Obrigada, Patrícia. @camiclabundnutri. Perfeito. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Até!